Shalom, shalom, graça e paz, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus, aonde você estiver. Você está no canal da Nova Chance Parauapebas, é uma honra receber você. Nesses dias nós vamos estar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor e manifestando a nossa alegria a Ele em ação de graças, em cultos online. Então eu convido você agora a abrir o seu coração, abrir a sua mente para receber algo poderoso de Deus. Adore ao Senhor e receba uma palavra diretiva ao seu coração. Deus te abençoe, shalom, shalom, e vamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esteja feliz e alegre, porque o Senhor que iniciou a boa obra é fiel para cumprir. Deus abençoe. Oh!
esperança está em ti, pois tu se inclinas para mim, e o meu grito de aflição eu sei que tu já tens ouvido. Agora sobre a rocha estou, um novo cântico
Salmo 92 vai dizer assim: como é bom render graças ao Senhor, cantar hinos de louvor, tocar ao Senhor e manifestar a sua misericórdia de manhã e a sua fidelidade à noite. O Senhor, Ele é bom e fiel todo o tempo. Nós também temos que ser bons e fiéis, misericordiosos ao Senhor todo o tempo. Então, nesse tempo onde nós estamos nos protegendo, nos guardando, direcionados debaixo da bênção do Senhor, guardando a nossa casa, eu também convido você a ser fiel em seus dízimos, ofertas e primícias, aonde você pode, nos links aqui abaixo, estar manifestando a sua fidelidade ao Senhor também nesse tempo. Não deixe de ser fiel, porque o Senhor é fiel o tempo todo, bom o tempo todo sobre as nossas vidas. Deus te abençoe, seja fiel em todo o tempo. Shalom, amada igreja, como é bom estar aqui com vocês. Receba aqui o meu abraço, o meu carinho. Estou com muitas saudades. Amém? Eu queria que você, antes de começar a palavra, que você pudesse se inscrever no canal, que você pudesse comentar, compartilhar, curtir. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que você abra sua Bíblia aí em Atos 2, no verso 44. Atos capítulo 2, no verso 44. Amém? A palavra de Deus diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor Deus por esse momento. Glorifico ao Senhor Deus por esse canal, para distribuir e para contribuir com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor me use como menor, para Deus levar a Tua vontade, a Tua palavra para a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Assim eu oro e peço que o Senhor conduza, Pai, esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós estamos vivendo em um tempo muito oportuno para a gente entender que há uma relação intrínseca, uma relação íntima entre a igreja e a família. A família lá em Gênesis, no princípio estabelecida por Deus, através de Adão, e depois Deus cria Eva. Ele dá ordens para que eles fecundem e eles se multipliquem. A família, então, ela é arquitetada, ela é planejada, instituída por Deus. E mesmo após a queda, a família ter sofrido deformidades, a família foi criada por Deus no Éden e resgatada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, resgatando assim o plano perfeito de Deus para conosco. Já a igreja, como instituição criada no primeiro século, no século I, depois que Jesus morre, o Espírito Santo desce, nós vemos isso em Atos 2, e após o próprio Cristo incentiva e declara a forma como a igreja deveria se organizar. Desde que as duas instituições foram criadas, ambas elas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, elas vêm sofrendo grandes perseguições. Uma pesquisa recente retrata que a família está no 5º lugar do mundo, do lugar mais perigoso de se viver. Você consegue imaginar essa pesquisa? Que resultado! E não é difícil da gente entender isso quando a gente lê os jornais, quando a gente assiste os jornais. A gente se depara com notícias que acontecem no seio da família, no centro da família, violências,
feminicídio, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. De outro lado, nós temos a igreja que desde o primeiro século, quando foi instituída, existiram grandes tentativas, e existem até hoje grandes tentativas de destruir e de acabar com a igreja. A família, juntamente com a igreja, por amor a Cristo Jesus, nós temos uma missão de passar o bastão para as próximas gerações. Quando a família, como célula máter, ela tem falhas, nós como igreja também somos possíveis a ter falhas. Nesses tempos que estamos vivendo, o que mais vi e li nas redes sociais, 90% das pessoas que eu vi falaram: vamos ficar em casa, esse é um momento propício para a gente cuidar da nossa família, para a gente cuidar da nossa casa. Fizeram uma pesquisa, já um pouco antiga, com as pessoas que foram sobreviventes de grandes catástrofes. E eles queriam saber o que essas pessoas sentiam em seus corações quando pensaram que iam morrer. 99% dessas pessoas respondiam: nós pensamos na nossa família, nós pensamos nos nossos filhos, nós pensamos nas pessoas que nós amamos, de como nós não aproveitamos e não soubemos aproveitar bem a nossa família, de quantas vezes nós brigamos por coisas desnecessárias. Essas foram alguns questionamentos. E às vezes é necessário chegar a momentos tão extremos para verdadeiramente entendermos o que é mais importante em nossa vida, o que é realmente importante em nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o lugar da sua família, qual é o lugar que a família ocupa na sua lista de prioridades? Se você pudesse eliminar algumas coisas da sua vida e ficar com 3 ou 4 delas, a família e a igreja estariam dentro dessa sua lista de prioridades? Existe uma diferença. David McCartney, ele fala que nenhum sucesso na vida ele compensa um fracasso de um lar. E existe uma diferença entre lar e casa. Casa é onde tem uma construção de paredes e teto. É uma construção de paredes e teto. O lar é uma construção de princípios e de valores. Casa é um lugar onde você dorme, onde você faz suas refeições, onde você volta num dia de trabalho duro, cansativo. Lá é um lugar onde você quer estar. É um lugar onde você deseja estar. É um lugar onde eu posso ser eu mesma. Você tem tido uma casa ou um lar? Muitas pessoas não têm tido a família como prioridade. A sua carreira está em prioridade. Os seus negócios estão em prioridade. A sua fama está em prioridade. Os seus amigos estão em prioridade. Os seus ideais estão em prioridade. Afinal, só se vive uma vez. E nós precisamos entender que a família é o ponto de partida para que todas as outras coisas fluam, se encaixam. E a família é a nossa primeira igreja. É onde o seu tempo com Deus é feito com qualidade, o seu devocional. É onde você consegue discipular e mentorear filhos. É onde o homem e a mulher conseguem refletir o papel de Cristo como a igreja. É por isso que muitas das vezes as pessoas que não vão bem na família, elas tendem a não conseguirem ir bem na igreja. Porque da mesma forma que elas olham com um olhar crítico para a família, com o olhar de apontar dedo para a família, elas olham com o olhar crítico e o apontar de dedo para com a igreja. Uma frase que diz assim: não insista, eu gostei muito dessa frase que eu vi essa semana, até publiquei, postei. Diz assim: não insista nos mesmos métodos se a situação te exige agir de forma diferente. Nesse tempo é importante nós resgatarmos
Coisas como orar junto, ler a palavra junto, jejuar juntos, passar tempos mais juntos com o que é realmente importante. Nós vemos aqui em Atos 2, no verso 44, que as famílias elas se reuniam para comer em paz, para dividir o pão, e assim toda a família tanto a família era segmentada, quanto fortalecida em Cristo Jesus, quanto a obra de Deus prosperava. As pessoas novas elas chegavam porque a paz entre os irmãos era mantida e a necessidade dos outros era colocada em primeiro lugar, porque os coexistentes, os que estavam lá, mesmo com as diferenças, mesmo diferentes, andavam em unidade. Você já parou para pensar como nós, mesmo sendo da mesma família, somos tão diferentes? Quem conhece eu e a minha irmã, a Giz, ela é muito diferente de mim, tanto como personalidade, quanto no físico. Mesmo sendo criada pelos mesmos pais, pela mesma circunstância, mesmo tempo, mesma casa, mas nós somos totalmente diferentes. Ela é toda extrovertida, eu já sou mais acanhada, mais tímida. E existe uma diferença. E essa diferença também existe na igreja. E ela é notada entre os irmãos. O que Lucas, autor do livro de Atos, ele queria que nós entendêssemos é que mesmo apesar de nossas diferenças, tanto na família quanto na igreja, existe um plano perfeito para nós, que é a glória de Deus. A sua família existe para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. E é por isso que quando eu digo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu entendo que o meu papel na igreja ou em casa. Em casa, por exemplo, eu sou mãe, eu sou esposa, você pode ser pai, você pode ser tia, avó. Você pode exercer um papel, desempenhar um papel dentro da sua casa. Você é filho. Independente do papel, tudo é para a glória de Deus. Na igreja não é diferente. Talvez você é um servo, é um levita, é um adorador, é um membro, um mantenedor da casa de Deus. Mas todos somos individualmente, dentro dessa coletividade, mesmo diferentes, unidos em um único propósito, a glória de Deus. Mesmo com diferença, nós somos uma família. E muitas das vezes, para se viver em paz dentro de uma família, é necessário a gente renunciar o nosso eu, a nossa vontade, muitas das vezes a nossa identidade, aquela raiz que a gente já carrega, para que a gente viva em paz. Já pensou se cada um chegar e disser assim, eu sou assim, o meu jeito é assim, você que me suporte. Eu sou desse jeito, você que se enquadre nele. Eu sou assim, não vou mudar. Esse é o meu jeito, eu fui criado assim. Já pensou? Nós não viveríamos em paz em família. E da mesma forma na igreja. Muita gente acha que a igreja existe para servir elas, o gosto delas, a vontade delas. E Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. E nós aprendemos que que mansidão, ela é uma característica de caráter. Mansidão é poder sobre controle. É você poder, mas você ter o controle da situação. Jesus disse e fez um convite para mim e para você. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E esse Deus nos ensina que mansidão, que humildade não está relacionada à roupa que eu visto, não está relacionada ao carro que eu tenho, ou à casa que eu tenho, ou à minha aparência física, mas está relacionada ao meu coração, porque eu posso muito bem estar totalmente maltrapilho e com vestes rasgadas, mas ter um coração arrogante e um coração sem humildade. Entenda, quando a igreja foi instituída por Deus, os discípulos receberam uma ordem simples.
vai por todo mundo, pregai a toda criatura e fazei discípulos. O alvo principal da igreja, a nossa tarefa principal é fazer discípulos, é equipar pessoas para que sejam importantes na vida umas das outras, para que sirvam umas às outras, para que amam umas às outras. E é por isso que o discipulado, ele não tem a ver com simplesmente um curso. O discipulado, ele está ligado à paternidade. E essa paternidade é um processo de ensinar caráter, inculcar crenças e desenvolver competências. Se você tem filhos, você talvez não prestou atenção, talvez não perceba, mas em todo o tempo você tem a função de ensinar caráter, inculcar crenças e desenvolver habilidades, desenvolver competências. Se nós formos para a educação clássica, talvez você que esteja me assistindo seja um pedagogo, sabe até mais do que eu em relação a isso. Mas em relação à pedagogia, à educação clássica, existe um trívio que os especialistas chamam de trívio, que é a gramática, a lógica e a retórica. A gramática é quando nós iniciamos, quando nós começamos a aprender as primeiras palavras, a escrever, e por aí vamos continuando aprendendo, é a gramática. A lógica é quando nós começamos a fazer alguns questionamentos e eles vêm mais profundos na nossa adolescência, quando a gente começa, por que isso? Por que eu não posso fazer isso, né? Na nossa adolescência. E a retórica é o momento de repassar adiante aquilo que foi absorvido, nos foi ensinado. E eu citei esses 3 parâmetros porque eles têm uma relação muito direta com a paternidade de Deus, desenvolvida no seio da igreja, desenvolvida no seio da família, que é formar caráter, inculcar crenças e desenvolver competências. Existe essa ideia de inculcar crenças, é a ideia mesmo de falar, de repetir, eu falo hoje, eu falo amanhã, eu falo eternamente, até que seja entendido. A minha filha tem 2 anos, a Sara, e ela já ora conosco todos os dias. E a gente vai repetindo a oração para ela, e ela vai falando em seguida. No início ela não queria orar. Ela tem um costume de banhar na piscininha lá de casa, e quando ela começou a banhar sozinha, o pai dela falava assim, Sara, vamos, já tá bom. Aí ela dizia assim, não, papai, tem certeza? Porque ela não queria sair da piscina. Ela falava, tem certeza? E aí toda vez que a gente chamava ela para orar, Sara, vamos orar? Aí ela falava, tem certeza? Porque ela não queria orar, ela queria dormir, ela queria descansar, ela não tinha o entendimento. E hoje a gente já chama ela para orar e ela já, vamos. Ela é paraense, né? Paraense chia. Aí ela fala, vamos. E aí a gente coloca ela para orar, e quando a gente começa a orar, ela, Senhor Jesus. Aí ela, Senhor Jesus, né? Que ela chia. Que o Senhor abençoe. Ela não fala abençoe, porque paraense tem que chiar até no cedilha, né? Ela fala abençoe. A Sara é desse jeito. E aí a gente fala, abençoe os órfãos, as viúvas. Aí ela diz, os ovos e as uvas. E a gente falta morrer de rir, porque ela não sabe falar essas palavras difíceis, né? Ela fala os órfãos e os ovos e as uvas. Aí eu sei que o Senhor está recebendo. Fica até difícil continuar a oração. Mas aos poucos é inculcado na vida dela, no pensamento dela, o que é verdadeiramente importante, que é a oração. Então, querido, a sua casa, ela é um lugar de formação de caráter. A sua casa, ela é um lugar de inculcar crenças. Está sendo um lugar de desenvolver competências. Deus, ele nos mostra o quanto é importante e necessário o envolvimento da família nas atividades da igreja. E nós vivemos em uma geração em que tudo se questiona. Você já viu? Nós temos dificuldade de obedecer ordens simples. Por exemplo, agora, não saia de casa, evite sair de casa. E as pessoas, mas por que eu não posso sair? O que vai acontecer se eu não sair? Não, todo mundo está saindo. E vem vários inúmeros questionamentos. Deus,
quando Deus deu uma palavra a Isaac, a Bíblia diz que nessa época havia muita fome, havia muito sofrimento por conta da fome. Isaac, querendo sustentar a família, ele vai para um lugar, ele resolve ir para um lugar onde as coisas estavam sendo mais fáceis, e no caminho indo, Deus fala para ele: Isaac, não vá, volte. E Isaac, em Gênesis 27, no capítulo 27, no verso 6, você vai ver que diz assim: e Isaac ficou em Gerar. Olha que interessante, Isaac em nenhum momento questionou a Deus. Ele não hesitou, ele ficou. Preste atenção nisso. Isaac não questiona, não fala: mas Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que vai ser as coisas de agora em diante? Aqui não tem comida, e o que eu vou fazer? O Senhor vai ter que me dar alguma explicação. Senhor, me ajuda, né? Eu vou fazer prova para saber se isso é a voz de Deus, né? A gente faz isso. Não, Isaac simplesmente obedece. Quantas das vezes nós não obedecemos a Deus? Deus nos dá ordens simples e nós não obedecemos. Pesquisam dizem que tanto na igreja quanto na família, as pessoas hoje em dia, para elas obedecerem, as coisas precisam fazer sentido para elas. E isso não pode ser na nossa vida, como cristãos. Charles Spurgeon, ele diz que a igreja ela deve atrair pela igualdade. E não deve atrair pela igualdade, e sim pelas diferenças. Cada um vem de uma cultura, uma família, uma criação, uma história, necessidades diferentes, mas os dois se igualam. Nós temos o mesmo Pai e nós temos o mesmo Redentor, o mesmo Salvador. A família, ela é promotora. A família é onde tudo começa, é onde tudo é forjado. Exemplo, eu já recebi ligações de pais que ligaram para mim e falaram: ó, bispo, a senhora tem que fazer alguma coisa, porque meu filho não quer ir para a igreja, não está querendo ir mais para a igreja. Gente, isso foi ligação de pai que nem vai para a igreja. Aí quer que os filhos vá, não tem como. Né? Olhando para outra vertente, os pais vão para a igreja, e aí eles estão indo embora no carro. E aí dentro do carro eles começam, os filhos estão atrás e os pais na frente. E os pais começam a falar: ah, você viu? Nossa, eu não gostei do culto hoje. Você gostou? Ah, não gostei também não. Nossa, o louvor não cantou nenhuma música legal, não conhecia nenhuma música. A palavra estava muito cansativa, estava muito ruim. E o irmão lá, você viu? A criança que está lá atrás, ela começa a ouvir aquilo, e ela vai crescendo e começa a ouvir aquelas reclamações, e ela não quer mais ir para a igreja. Ela vai crescer, ela não vai querer ir para aquele lugar. Ela também não vai entender como uma pessoa que vai para um lugar sempre, toda semana, e mesmo assim continua criticando aquele lugar. Ela vai crescer, ela não vai querer ir mais para aquele lugar, porque não tem como eu te chamar para um restaurante e te dizer assim: vou te levar no restaurante bem legal, mas não observa não, porque lá tem uns ratos, tem umas... Você pode encontrar um cabelo na comida, mas o restaurante é bom, a comida é uma delícia. Você vai querer ir para esse lugar? Você vai entender que esse lugar não é para você, e é por isso que a família ela é promotora da igreja. É na família onde nasce o amor pela igreja. Eu tenho maior zelo por isso. Sabe, às vezes eu acordo a Sara cedo para ter que vir para a igreja, cedinho, que ter alguma programação cedo, e aí ela não quer, ela quer dormir mais, que ela dorme tarde, né, acompanha os pais. E aí ela não quer dormir, ela quer continuar dormindo, e aí eu fico com o maior amor, trato ela com o maior amor, com o maior carinho para ela levantar, e com alegria, para que ela acorde com alegria também, e ela observe que aquilo é importante para a vida dela. Assim que ela veja em mim a alegria, ela sinta essa alegria também. E nós precisamos entender que a igreja ela é perfeita até que eu e você cheguemos nela. A igreja ela só tem defeitos porque eu e você temos defeitos. A nossa casa só tem defeitos porque eu pertenço a essa casa. Você consegue me entender? E assim como na família, apesar
de amarmos a nossa família. Cada um são pessoas diferentes, são pessoas que têm qualidades e também defeitos. E mesmo assim a gente defende com todos os defeitos, a gente defende a nossa família com unhas e dentes. E nós devemos ser assim com a igreja. Eu quero encerrar dizendo para você que nós só somos igreja se nós estivermos fazendo discípulos, cumprindo o propósito que Deus designou. É por isso que é tão importante um PV, um ponto de vida na sua casa, no seu lar, para gerar discípulos, para nutrir os novos convertidos. Se a igreja não estiver fazendo discípulos, ela não está cumprindo o propósito que Deus designou. E você é a igreja, eu sou a igreja. Você vem ao culto, você assiste o culto para se equipar para fazer discípulos. Você vem à igreja, você assiste o culto para aprender mais de Cristo, aprender mais do Evangelho, para discipular, para ganhar vidas para Jesus, para cumprir o propósito. Para lá no lugar onde você está inserido, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, na sua escola, tudo existe e foi nos colocado para que a gente lá consigamos ser testemunhos e gerar discípulos. A sua família representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles tiveram que superar muitas barreiras políticas, de perseguição, barreiras linguísticas quando eles falavam aos judeus, barreiras étnicas quando eles falavam aos samaritanos, e barreiras culturais, mas o Evangelho venceu tudo isso, todas essas barreiras, quando o Espírito Santo lhes deu visão de como a obra deveria ser feita. E eu não sei que barreiras hoje você precisa vencer, você precisa superar, mas eu profetizo que você vai vencer, eu profetizo que você vai superar essas barreiras, em nome de Jesus. Nós não precisamos saber o que vai acontecer, nós precisamos gerenciar aquilo que Deus já nos deu agora e crer e entregar tudo nas mãos deles. Às vezes a gente fica tão ansioso, meu Deus, o que vai acontecer de agora em diante, o que vai ser de nós, como que vai ser, e o meu trabalho. Simplesmente confie, fique tranquilo. Isso está nas mãos do Senhor, isso está nas mãos do Senhor, e não tem lugar melhor para estar. A igreja não vai acabar, a sua família não vai acabar, a sua família não vai perecer, eu profetizo. Nenhum dos seus vai se perder. Você e a sua casa servirão o Senhor Jesus. E eu termino aqui dizendo que a família é como a igreja. A família e a igreja é como a Arca de Noé. Imagina comigo Noé, sua esposa, seus 3 filhos, e juntamente com ele, confinados em quarentena, eles vivem naquela arca com mais 2 cada espécie, né? 2 animais de cada espécie. Imagina lá como que era o barulho, como que era a confusão, como que era toda aquela confusão ali dentro daquela arca, aquele cheiro de cocô, de tudo, e a vaca mugindo, o galo cantando, a galinha cocoricando, né, o gato miando, e era aquele barulho terrível. E não devia ser uma loucura, não devia ser fácil lidar com o cheiro naquele lugar, com o barulho. Às vezes a gente está aqui querendo conversar e tá aquele barulho, a gente fica até meio estressado, e a gente tenta se racionalizar, voltar para si e falar: ei, peraí, não sai de mim todo espírito de zanga e de estresse, né? E não devia ser fácil lidar com aquilo tudo. E não lá dentro e lá fora, o que estava acontecendo lá fora? Estava tendo um dilúvio, estava o mundo se acabando, estava tudo se destruindo, tudo se desvastando. E preste atenção numa coisa: a arca foi o único lugar onde se garantia a vida. Assim também é o nosso lar e a nossa igreja. Às vezes a convivência não é lá essas coisas. Às vezes os cheiros, os barulhos não são o que você prefere. Mas por causa de cada um, mesmo com as suas diferenças, mesmo com as suas imperfeições,
a sua casa e a igreja continuam sendo o único lugar onde se garante a vida, onde se garante a presença de Deus. Então não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista de você, porque há uma solução. Isso vai passar, essa tempestade vai acalmar, tudo passa e sairemos fortalecidos em Deus, porque a nossa esperança está em Deus. E eu declaro os Salmos 91, versículo 10 sobre a tua vida: que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardarem por onde você andar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a pedir perdão. Comece a agradecer e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu casamento a Ti. Eu entrego os meus filhos a Ti. Eu entrego essa situação a Ti, Senhor. Eu entrego o meu lar a Ti. Senhor, me fortalece. Tira toda a ansiedade do meu coração, porque eu quero descansar em Ti, gerenciar aquilo que o Senhor me deu, cuidar daquilo que o Senhor me deu, zelar daquilo que o Senhor me deu e descansar no meu futuro, porque Ele está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante esse louvor. Santo, santo Tu és. Continue falando com Deus. Reserve esse momento. Está em Ti, Minha esperança está em Ti, Senhor. pois Tu se inclinas para mim, Santo, santo. e o meu grito de aflição eu sei que Tu já tens ouvido. Agora sobre a rocha estou, um novo cântico me deu. Então um hino de louvor vou cantar. Eu vou sonhar Teus sonhos, andar nos Teus caminhos. Não vou ser abalado, pois eu sei Tu és meu abrigo. Cante, seu Senhor. Eu sei que nunca falhas. Eu sei que nunca mudas. Se eu somente confiar, eu vou viver Tuas promessas pra mim. Santo, santo Tu és, Senhor. Recebe cada filho Teu. Recebe cada oração, Senhor. Cada súplica. Vai de encontro, Deus, a cada um aqui. Em nome de Jesus, aonde estiverem. Deus, em nome de Jesus, restaura a paternidade em seus lares. Restaura, Deus, o Teu amor. Restaura, Deus, a comunhão, a Tua graça. Que eles sejam achados como lar e não como casa, mas que seja um lugar seguro, um lugar de refúgio, um lugar de abrigo. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada um. Tira toda a ansiedade de seus corações, toda angústia, toda dor, toda tristeza. Traz, Deus, a cura, o milagre espiritual, emocional, físico, ó Deus, em nome de Jesus. Que
toda família aqui representada, venha, Deus, ser instituída a tua presença em seus lares, a tua salvação venha alcançar aqueles, Deus, que nessa hora desejam receber o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor os receba, que o Senhor transforme as suas vidas, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida e os faça mais do que vencedores. Deus, em nome de Jesus, recebe cada filho teu. Em nome de Jesus, cada súplica, cada clamor, que eles sejam guardados e blindados do Senhor em todo o tempo. Que a sua família seja liberta, restaurada, curada, livre de todo mal, de toda praga, de toda peste. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo vida de Deus sobre cada lar. Eu profetizo mansidão, eu profetizo domínio próprio. Eu profetizo humildade, simplicidade em Cristo Jesus. Que as suas casas sejam cheias da tua presença. Que nada venha faltar. Que eles possam confiar em ti. Que o Senhor está no controle. Que o Senhor está com eles. Que o Senhor os ama. Que o Senhor é Pai. Que eles têm um Pai que cuida, que ama, que exorta quando necessário, mas que, sobretudo, nunca desiste dos seus. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço a bênção do Senhor sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam guardados, em nome de Jesus, que continuem sendo aquilo e vivendo aquilo que o Senhor, o propósito que o Senhor designou para você e para sua casa. Que a sua casa seja achada como a casa favorita do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus. E ontem e hoje pra sempre será. Só teu é o reino e tudo que há. O Alfa, o Ômega, o grande eu sou. Tu és Deus conosco, o meu Salvador. E ontem e hoje pra sempre será. Só teu é o reino e tudo que há. O Alfa, o Ômega, o grande eu sou.